Garanto que depois desse vídeo, vocês nunca mais irão olhar para os alimentos com os mesmos olhos. Isso porque eu vou ensinar a vocês a como enxergar os alimentos, a como entender, a como ver os alimentos além do rótulo. Porque o grande problema dessa sociedade é justamente isso. Elas rotulam os alimentos e sequer sabem o que ali dentro tem. Então eu escolhi um alimento, já vou adiantando que é o leite, e para isso antes eu preciso fazer algumas ressalvas. Primeira ressalva, não sou patrocinado pelo leite que eu vou mostrar, é apenas algo que entrou na minha dieta e eu sequer saio prescrevendo esse tipo de alimento. Prescrevo leite sem problemas algum, mas esse leite é um leite específico, um leite diferente. A segunda informação é, leite é inflamatório? Pelo amor de Deus, já tá bom com essa ladainha. Não existe leite inflamatório. O que o leite pode causar é uma grande alergia que pode levar a uma pró-inflamação em pessoas que têm alergia à caseína A1. Ponto final. Ninguém tem problema com leite desde que goze de saúde ou que não tenha problemas gastrointestinais ou hipertensão, alguma doença adjacente. Pessoas comuns se beneficiam com leite, eu prescrevo leite há 8 anos e eu só tenho melhora de quadros de inflamação, quadros de obesidade, quadros do que você imaginar eu tenho ao introduzir leite. Claro que existem alguns casos em que eu digo, isso aqui não é interessante, pode ser inflamatório para você, então deu para entender que é individual, tá bom? A grande maioria, ok. Então esse é o leite, a intenção não é falar do leite em si, é uma ideia. Eu precisava trazer um alimento para ensinar a vocês como ver o leite, principalmente como entender o que é que tem aqui dentro, e não só leite, entendeu? Então vamos lá, esse é um leite, na realidade é um substituto de leite, ele é diferente do leite tradicional, o leite integral. Então ontem eu falei nas minhas redes sociais que estava mudando do leite desnatado para o leite integral, que ele não deixa de ser integral, vou já explicar por quê. E agora eu vou explicar para vocês, mas antes de explicar do porquê e o que tem aqui dentro, por que esse leite pode ser interessante, por que esse leite entrou na minha dieta. Na minha dieta, Tony Lobo, eu como praticante de musculação. Eu estou em uma dieta chamada dieta de hipertrofia, estou ganhando músculos. Para isso nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, nós precisamos de uma dieta hipercalórica. Eu preciso consumir grandes quantidades de calorias sem, segundo ponto, inflamar o meu corpo. E o que é que inflama o nosso corpo? Alimentos industriais, excesso de gorduras saturadas, produtos industriais, falei? Falei. Então, alimentos ruins, que são pró-inflamatórios, podem atrapalhar tranquilamente o seu processo de hipertrofia. Então eu preciso, resumidamente, ingerir grandes quantidades de calorias sem sinalizar inflamação, porque nós precisamos desinflamar o músculo, que o processo mecânico, que é o terceiro ponto para que você consiga a hipertrofia, a mecânica, o movimento da musculação é inflamatório. Por quê? Porque ele está rompendo fibras, então depois o corpo precisa de um estímulo anti-inflamatório para reparar esse tecido. Então, primeiro ponto, dieta hipercalórica. Segundo ponto, sinalização sem inflamação. E terceiro ponto, mecânica. Nós precisamos dar um estímulo mecânico para que os 3 em conjunto façam a hipertrofia. Deu entendido até aí? Agora vamos destrinchar esse alimento. Na informação nutricional em questão de macronutrientes, eles são muito parecidos. Valor energético 134, carboidratos 15, proteína 5, gordura totais 6, o que normalmente é dos leite integral normal, tá bom? Agora o que é mais importante são os ingredientes. É aqui que está o X da questão. É aqui que eu entendo se esse alimento é bom ou ruim, se ele é interessante ou não para o meu projeto, para você, se é bom para a saúde, para o emagrecimento, enfim. É aqui que eu olho se o alimento é interessante. Nos ingredientes, ele diz que o primeiro ingrediente sempre é o que tem em mais abundância. E o primeiro ingrediente diz que tem leite em pó desnatado. Pronto. Esse é o que eu mais preciso. É o leite em pó em si, sem aditivos, sem química, sem nada. Segundo ingrediente, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais estranha. Gordura vegetal. Calma que eu vou já explicar para você. Lembra que no meu vídeo sobre gordura, nós falamos sobre gordura saturada,
No leite integral normal, nós temos as gorduras saturadas, que vêm na grande maioria das proteínas de origem animal. No ovo, na carne, no leite, no queijo, nós temos gorduras de origem saturada. O excesso de gordura saturada, junto com o sobrepeso, junto com outros alimentos, pode se tornar pró-inflamatório, atrapalhando a sua recuperação da musculação. Lembra que eu preciso de grandes calorias sem gerar uma pró-inflamação? Pronto, a melhor opção sempre será as gorduras de origem vegetal. Por quê? Porque as gorduras de origem vegetal são anti-inflamatórias, por terem origens mono e poliinsaturada. Essas gorduras são interessantes não só para musculação, para hipertrofia ou para perda de peso, mas sim para a saúde. Gordura saturada pode ser neutra, gorduras mono e poliinsaturadas, ok, anti-inflamatória, tá bom? Deu entendido até aí? Agora outro ponto muito interessantíssimo, maltodextrina. Essa tem muita gente que deve estar dizendo, esse nutricionista é doido. Maltodextrina no leite é interessante? Sim, meus queridos. Vamos lá. O que é ruim no açúcar? O açúcar é composto de glicose e frutose. A glicose não é um problema algum, porque nós metabolizamos todos os tipos de carboidratos, se transformam em glicose, posteriormente em glicogênio. Então não é um problema a glicose do açúcar. O que é um problema é a frutose. A frutose, quando a gente tem um estado de obesidade ou não metaboliza bem essa frutose, ela se torna dentro do nosso corpo VLDL. E isso é que é pró-inflamatório, que dá problemas de obesidade, hipertensão, problemas cardiovasculares, porque o VLDL é o que controla as frações do nosso colesterol. Também, já o maltodextrina é glicose pura. Então, a glicose do maltodextrina não irá se converter em VLDL, salvo obesidade grau 3. Se você está em obesidade grau 3, até a glicose pode se converter parte em VLDL. Mas na grande esmagadora da população, a glicose do maltodextrina vai se tornar glicose e o seu corpo irá absorver sem grandes problemas e sem trazer nenhum risco à saúde. Deu para entender? E agora, por último, nós temos o açúcar. Eita, então acabou de falar que o açúcar é ruim porque ele tem a frutose? Sim. Mas lembra também que eu falei que o primeiro ingrediente é o que tem maior abundância dentro dos alimentos? Pois é, nós temos o primeiro ingrediente, o leite, e o último é o que tem em menor quantidade, ou seja, pouquíssima é a quantidade de açúcar que tem aqui dentro. Então, como ele é o último ingrediente, nós não precisamos se preocupar tanto. Nesse caso, nesse contexto da minha dieta de hipertrofia, pode ser que para você não seja interessante, pode ser que para uma pessoa que está em obesidade grau 3, para uma pessoa que está com diabetes, então cada caso é um caso. Para o meu caso de hipertrofia, ou até mesmo de perda de gordura, como eu tenho uma estrutura e um corpo que metaboliza bem a glicose e até mesmo a frutose, não é um problema algum. Então, para fechar o vídeo, deu para entender que o problema não é um alimento e sim o que tem no ingrediente? Tony, e se tu ingerisse lá o leite integral que não tem essa gordura vegetal, que não tem uma maltodextrina, seria a mesma coisa? Pode. No outro leite, eu ia ter que ver a quantidade de gordura saturada que tem presente nas gorduras, nas proteínas de origem animal, precisamente no leite também. Então, eu teria que ver a quantidade que tem de gordura saturada e somar com outros alimentos que tem ao longo do dia. A intenção aqui não é o leite em si, é a ideia de que a coisa é mais complexa do que parece. Mas voltando, o leite integral pode entrar na dieta tranquilamente. Ele vai ter ali um pouquinho de gordura saturada, ele não vai ter a maltodextrina, o que pode ser interessante para algumas pessoas que têm uma sensibilidade à insulina ruim, que não vão metabolizar tão bem o maltodextrina ou o açúcar presente nesse alimento. E o que eu quero dizer aqui é que o alimento que é bom para mim pode não ser bom para você. Então,
A ideia aqui é destrinchar e mostrar que esse alimento de ruim, ele não tem nada. O que pode ser um problema é você que já esteja com algum problema de saúde, como diabetes, e aí tem que saber como controlar a quantidade, se pode entrar, se não pode. Aí já são casos específicos que não tem como abordar aqui as diferentes probabilidades, entendeu? Então espero ter ajudado vocês com esse vídeo bem dinâmico, né, bem diferente. Conto com vocês para deixar aí um feedback para próximos vídeos de análise de alimentos que eu acabei de criar aqui, tá bom? Então tamo junto, meus queridos, fiquem com Deus e fui.